mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Era domingo de manhã e o jumentinho estava ali, amarrado à cerca, quando escutou passos e 2 homens se aproximaram dele e comentaram: "Olha esse jumentinho, que lindo! Nunca foi montado por ninguém." Aí desataram a correia e levaram aquele jumentinho, que ficou muito orgulhoso e disse: "Estão admirando a minha beleza, o meu porte atlético. Estão admirando a minha estatura, a minha força. Olha só com que alegria esses 2 homens me conduzem." E o jumentinho, todo feliz, dando o primeiro passeio longe da sua mãe. Ele se sentiu honrado. Aí colocaram sobre o seu dorso as melhores roupas e o jumento pensou: "Olha só como os homens me vestem, veja como os homens me reverenciam. Eu devo ser demais. Para receber tanta honra, eu devo ter muito valor." Aí pela primeira vez, aquele jumentinho sentiu alguém montando sobre ele. Bom, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Os homens vão me levar agora para passear em Jerusalém e eu vou conhecer esta grande cidade. E quando o jumentinho foi descendo as encostas do Monte das Oliveiras, as pessoas começaram a dar gritos de alegria. Um entusiasmo muito grande. E o jumentinho olhava para as pessoas e via que todos estavam olhando na sua direção. E o jumentinho pensou consigo mesmo: "Veja, é o meu primeiro passeio. E olha só o entusiasmo destas pessoas com a minha presença." E o jumentinho, feliz e honrado, sendo o centro ali das atenções, viu que as pessoas começaram a tirar também as suas vestes. As mulheres tiravam seus chales e estendiam pelo caminho. E o jumentinho foi pensando: "Olha só, estão fazendo um tapete de honra com as suas vestes, para que eu, ao pisar com as minhas patas, não toque no pó da terra. Estes homens estão me reverenciando demais." E as pessoas aplaudiam, e as pessoas davam gritos de alegria. E o jumentinho, todo orgulhoso, continuava o seu passeio, levando no lombo o seu passageiro, e homens e mulheres a pé iam ao seu lado, aplaudindo, louvando a Deus, gritos de êxtase e de alegria. Aí o jumentinho viu que as pessoas cortavam ramos de árvores, iam colocando no caminho, e o jumentinho pensava: "Olha só, estão fazendo uma passarela para eu passar." E aí as pessoas começaram a pegar palmas e começaram a pegar flores e também distribuir pelo caminho. E o jumentinho estava todo orgulhoso: "Como eu sou importante! Os homens se rendem a mim, a minha postura, a minha beleza. Eu devo ser um jumento especial." E a multidão foi aumentando, e uma multidão cada vez mais alegre, e todos olhavam na direção do jumentinho, que estava cada vez mais orgulhoso. E quando conduziram o jumento até a escadaria do templo de Jerusalém, fez-se um silêncio muito grande. E o jumento pensou: "Por que pararam? Continuem me homenageando, continuem me glorificando." Então, o homem que estava sentado no lombo do jumento desceu
e começou a subir as escadarias do templo de Jerusalém. E o jumentinho percebeu, tarde demais, que os olhares, o êxtase, a alegria, as honrarias não eram para ele, mas sim para aquele homem que estava montado no seu lombo. E muitos ali perguntavam uns para os outros, dizendo: quem é este homem que sobe a escadaria? E o jumentinho pôde ouvir: este homem é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E o jumentinho caiu em si naquela hora. Enquanto ele via a multidão acompanhando com alegria o Filho de Deus que subia as escadarias, o jumentinho pensava: que tolo que eu fui. Pensava que as honrarias eram para mim e não aproveitei o momento especial de conduzir nos meus lombos o meu Criador. Não aproveitei a honra de carregar sobre mim o Filho de Deus. Ah, se jumento pudesse subir escadas, então iria agora atrás do meu Senhor e lhe pediria perdão pela minha presunção. Você está ouvindo essa história, meu amigo, minha amiga? Muitas pessoas estão se comportando como o jumentinho dessa ilustração. Pensam que são bem-sucedidas e que são melhores do que as outras graças à sua inteligência, sua capacidade, a sua vivacidade, a sua beleza. Muitos pensam que estão se dando bem na vida e têm poder sobre os outros por causa da sua própria capacidade e não percebem que vivem neste mundo enganoso, neste mundo de ilusões, como verdadeiros animais irracionais. Porque o homem que é inteligente, a mulher que é sábia, vai compreender que neste mundo nós não possuímos nada e que todas as coisas que usamos aqui temporariamente nos foram emprestadas por Deus, seja o nosso corpo, a nossa voz, a nossa inteligência, a nossa aparência, os nossos bens, o nosso dinheiro e tudo aquilo que possuímos. Tudo pertence a Deus. E se alguém tem que ser homenageado, é o Senhor. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse assim na sua segunda carta, no capítulo 3: sabe isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Pessoas que estão agindo desta maneira, agem como um quadrúpede, são piores do que um jumento, porque o jumentinho ainda pôde ali tardiamente reconhecer o seu erro e dizer: ah, se eu pudesse agora pedir perdão, pena que jumento não sobe escada. Mas você, meu amigo, minha amiga, se está vivendo com orgulho, com presunção, se você é uma pessoa irreconciliável, sem afeto natural, se você é soberbo, orgulhoso, orgulhosa, presunçoso, presunçosa e que se ama mais do que ao seu semelhante, então você também não é amigo de Deus. Você é amigo dos prazeres, amigo das honras, você é amigo do orgulho e da vaidade.
amigo dos deleites, inimigo de Deus. E você está cometendo o maior pecado da tua vida, porque um dia, quando o tempo se esgotar, você vai ver que é tarde demais. Porém, se você estiver ouvindo esta palavra e ela estiver tocando no teu coração, e você reconhecendo o erro da presunção, o orgulho, a avareza, a tua incontinência, a tua vaidade, e cair em si e se arrepender, então você terá uma chance de se reconciliar com Deus e com teu próximo. O salmista Davi, um dia, orando a Deus, ele disse no Salmo 19, verso 13: "Oh, meu Pai, me guarda da soberba, do orgulho, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão." Você sabe o que é mais interessante na história do jumento aqui? É que aquele que estava montado no seu dorso não estava se comportando com orgulho, e sim com humildade, sendo ele o possuidor de todas as coisas. Ouve bem isto, você que quer prevalecer sobre os outros porque acha que possui algo a mais. Aquele que possui todas as coisas não estava com orgulho, montado no lombo daquele jumentinho. Porém, ali estava o poderoso Salvador, o grande Rei, manso e humilde, mais humilde do que o jumento, porque ele poderia ter escolhido um camelo para entrar em Jerusalém. Ele poderia ter escolhido o rei dos animais e ter chamado um leão e montado no seu dorso para dizer: "Olha aqui, estou montado no lombo de um leão para provar que eu sou o rei dos reis." Mas ele não quis nada disso. Escolheu a mais simples montaria, um jumentinho, e ali entrou na sua cidade. Meu querido e minha querida, aprenda com o Senhor Jesus e se alegre como aquela multidão se alegrava. Tire o orgulho da tua vida, tire a vaidade. Tenha uma noção exata de quem você é e daquilo que você possui, que foi colocado nas tuas mãos pelo Rei dos Reis, e um dia você vai ter que dar conta. Então seja humilde, seja manso e se alegre. Se você se arrepender e pedir perdão, você vai sentir agora alegria no teu coração. E no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, está escrito assim: "Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta." Sim, essa profecia se cumpriu 500 anos depois, quando Jesus entrou em Jerusalém. Mas eu quero que você se alegre, porque agora ele vai voltar outra vez. Ele virá de novo, entrará novamente em Jerusalém e nesta terra, porém não virá mais montado num jumentinho. Ele vai vir montado num cavalo branco. E escute o que está escrito em Apocalipse capítulo 19, verso 11. "E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.
e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.